Esta é a Arcai. Olá, ouvintes! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é Alcibíades e o nosso convidado para falar sobre ela é Guilherme Moerbeke, professor adjunto de Teoria e Ensino de História da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e professor pesquisador associado da Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Quebec, em Montreal. Junto comigo para essa entrevista estão Bia de Pauli, Fernanda Pio e Lorena Ferreira na produção. Seja muito bem-vindo, Guilherme, ao nosso podcast. Muito obrigado, Flávia, Lorena, Fernanda, Beatriz. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Muito bom tê-lo conosco. E hoje a gente, então, vai especular um pouco sobre a sua vida, antes de falarmos, claro, sobre a personagem ilustre e polêmica de hoje, que é Alcibíades. Então, Guilherme, como a gente sempre começa, vamos falar, então, sobre o seu interesse pela história antiga. Como que você veio até esse caminho e chegou, claro, depois aos seus estudos de Alcibíades? Mas como que você chegou à história antiga? Eu vou resumir, tá? Porque se eu contar a história toda para vocês aqui, eu acho que as pessoas que estão ouvindo vão dormir na metade do caminho, né? A minha história certamente não é tão emocionante quanto a do Alcibíades. Olha, você sabe que é uma coisa engraçada. Eu me formei como ator, né? Antes de ser historiador, enfim. Uma vez o Fábio Faberzani disse que eu tinha uma espécie de propensão à pobreza, né? Aí eu falei para ele que eu escolhi ser historiador porque pelo menos eu me garantia mais, né? Porque ser ator no Brasil é uma coisa complicadíssima. Então é engraçado, porque eu fazia um curso de teatro profissionalizante na UF há muitos anos atrás, né? No final da década de 90, e lá eu conheci as peças de Aristófanes. Inclusive eu interpretei um dos personagens da peça Lisístrata, um daqueles maridos enlouquecidos atrás das mulheres que estavam fazendo uma greve de sexo, não é isso? Então, ali começa um grande interesse pelo teatro em geral, em especial pelo teatro grego antigo. Eu acabei lendo Édipo Rei, Antígona e outras tragédias e comédias naquele mesma época, inclusive comédias romanas, como as de Plauto. Então, ali começa uma espécie de centelha, né, que depois vai se iluminar quando eu decidi finalmente fazer faculdade de História, né? Eu entro na graduação em História na UF, lá eu começo a fazer todo um percurso e eu conheço o Ciro Flammarion Cardoso, né? Isso aí eu acho que dispensa um pouco apresentações aqui para o público brasileiro. Ele era notoriamente uma vedete, um grande professor, né, da UF, né? E todo mundo queria fazer matéria com o Ciro, pelo menos com experiência, tipo, eu tive aula com o Ciro, sabe? Aquela coisa. E nos corredores as pessoas chamavam ele de Amon-Ra, e ele mesmo preferia ser chamado de Tio Ciro. Você tem as coisas engraçadas. Tô quando fofoca, né? Vocês não queriam fofoca? Então hoje é o dia da fofoca. Porque com Alcibíades também não é fofoca. Com ele não é diferente, não. Então, assim, o Ciro me convidou, assim como convidou outros colegas, né, que faziam parte de um curso que ele estava lecionando de teoria da história, para participar do CEIA, que era um grupo que havia na UF, chamado Centro de Estudos Interdisciplinares da Antiguidade, coordenados pelo próprio Ciro e pela professora Silvia Damasceno, professora muito conhecida na área de letras clássicas, né, na UF. E a gente foi fazer parte dessa aventura e começamos lá a pesquisar, eu e outros colegas, que hoje em dia são professores em outras universidades, como Fábio Friso, professor lá na Federal do Triângulo Mineiro e tantos outros, e a gente começou a estudar com o Ciro e, digamos, aí que vai o negócio. Aí que surge, digamos assim, o encaminhamento pela história antiga. Mas sabe, uma vez eu contei para o Gabriel uma coisa, o Gabriel que não está aqui, né? Eu queria deixar isso, frisar isso, ele não está presente aqui, meu coração sangra com a ausência do Gabriele. De toda maneira, uma vez conversando com ele, a gente chegou à conclusão que às vezes as pesquisas mais escolhem a gente do que a gente escolhe as pesquisas. Você vê, hoje eu estou super engajado, há muitos anos já, estudando o problema do ensino da história, em particular do ensino da história antiga. Eu acho que eu fui escolhido mais por isso, porque quando eu cheguei no momento de pensar num pós-doutorado que eu fazia na Fundação Getúlio Vargas, depois do doutorado, eu estava a fim de dar uma arejada, eu fui fazer um pós-doc e eu encontrei um campo, digamos, vazio e precisando de pessoas para trabalharem nele, no meio, e vocês sabem, de todos aqueles debates sobre a BNCC, em que
a história antiga e a história medieval, elas foram quase, né, passaram por um sério risco de serem retiradas do currículo nacional de história, o que seria, evidentemente, por vários motivos que eu não vou discutir aqui, eu já discuti isso em artigos, leiam. Então, em vários lugares eu pude discutir isso como seria desastroso, né? A retirada da história antiga, da cultura antiga e desses estudos que nós fazemos para a formação dos jovens, para a formação dos adolescentes nas escolas. De toda forma, a discussão com Gabriele tinha a ver com o quê? Tinha a ver com essa dinâmica de que a pesquisa nos escolhe. Quando eu fiz a matéria com Ciro, estou voltando lá atrás, tá? Então, quando eu estava lá na graduação com Ciro, eu perguntei para o Ciro o seguinte, eu estava apaixonado por teoria da história. Porque teoria, de alguma maneira, me mobilizava a pensar, a fazer história. E aí, uma proximidade muito grande que eu tinha da própria filosofia, porque sem filosofia não dá para entender como a história se constitui como área de conhecimento, entende? Então, eu perguntei para o Ciro, eu todo humilde, né, e falando baixinho, Ciro, será que você me orientaria num projeto de teoria da história? Aí o Ciro respondeu, não. Aí o silêncio se fez como aqui, né? Eu falei assim, mas por que, Ciro, que você não me orienta? Poxa, decepcionado já, né? Puxa vida, eu tô todo melífluo em relação ao Ciro, né? Tipo, mel para ele, você me orientaria? E ele, não. E aí eu perguntei, por que você não me orienta? Ele disse para mim o seguinte, eu acho que você primeiro tem que aprender a fazer a história para depois pensar sobre a história, ou refletir sobre as possibilidades e condições do fazer historiográfico, aquilo que o Michel Desserteaux vai chamar de operação historiográfica. Então, claro que essa é uma visão da turma da década de 70 e 80, você vai pegar, por exemplo, Pierre Vidal-Naquet e toda a escola de Paris, da onde o Ciro é muito influenciado, e a maneira deles pensarem é fundamentalmente essa. Eu acho que eu cresci assim, eu cresci como historiador, pesquisando fonte, labutando texto, traduzindo com enorme dificuldade, porque o grego é uma língua complicada, né? Quer dizer, ler mal o grego é fácil. Difícil é você ler bem essa língua, né? Por isso, as minhas honras aos filólogos de plantão. Então, o meu processo de aproximação com a história antiga começa assim, começa lá na Federal Fluminense, na UF, e com esse convite. De lá para cá, eu nunca mais abandonei esse filão, embora eu tenha me tornado professor de teoria e ensino da história na UERJ. O que não deixa de ser uma coisa muito minha, né? Eu tô os franceses utilizam a palavra Carrefour, que é nome de supermercado no Brasil, né? Carrefour, né? O pessoal vai, vou lá no Carrefour. Carrefour significa um cruzamento. E eu acho que eu trabalho muito nessa região de fronteira, que é uma região muito difícil da gente ficar, da gente se estabilizar. Porque a região de fronteira, ela exige que você tenha um domínio mínimo, e quando eu digo mínimo já é muita coisa, de várias áreas diferentes, de várias formas de conhecimento. No meu caso, que tem a ver com filologia, com a história antiga, antropologia, educação, e tudo isso é muito difícil de levar. Mas eu gosto. Então, talvez o Ciro ache que minha carreira não é monótona, pelo menos, porque ele dizia que as pessoas monotemáticas são muito chatas. Aquela que começa falando sobre um assunto e aposenta falando sobre o mesmo assunto. Pois é, eu não sou um grande especialista, eu acho que em nada, mas eu gosto de estar nesse lugar de debate entre as coisas. Guilherme, você acha que foi desse entrecruzamento de que você fala que surgiu o grupo de estudos e ensino de história antiga, do qual você é coordenador, o Didasco? Ele foi uma preocupação, sabe, Bia? Uma preocupação minha que surgiu em 2019, antes da pandemia. Mas todo mundo sabe, eu peguei uma licença sem vencimentos e vim morar no Canadá, em Montreal, de onde eu falo com vocês agora, nesse preciso momento. Continuo como professor da UERJ de férias, né? Então, assim, e aí... eu queria, em 2019, fazer isso, mas um processo de vida que tem a ver com a família me fez migrar para o Canadá, né? Com a família. Minha família está aqui de maneira permanente, eu que fico indo e vindo ao Brasil. E aí o que acontece é que eu deixo para criar o Didasco em 2021, quando as coisas da pandemia estavam mais ou menos encaminhadas. E eu crio um grupo em rede, porque eu acho que é um pouco a dinâmica dos nossos tempos, né? Você vê, a gente está conversando aqui em rede, está tudo funcionando super bem. Houve um avanço incrível das tecnologias vinculadas às possibilidades da gente fazer videoconferência e coisas assim. Durante esse processo, por motivos óbvios, né, as pessoas precisavam se comunicar à distância. Eu criei o Didasco no meio da pandemia, sabe? E o Didasco veio nesse impulso, sabe, Bia, de tentar responder por uma área que eu considerava muito fraca no Brasil, que é a área de ensino da história antiga. Eu conversei uma vez com o Pedro Paulo Funari sobre isso. O Pedro Paulo, ele é um dos grandes pioneiros nos estudos sobre o ensino da história antiga, acho que lá na década de
de 80 ele já estava discutindo isso, e ele vem produzindo muitas coisas desde então, só que o Pedro Paulo era um dos poucos, digamos assim, que se empenhavam, estando ele na academia, na posição que ele tem até hoje, na Unicamp, ele era um dos poucos que se empenhavam no sentido de tentar sistematizar um conhecimento divulgável para aproximar essas redes que hoje em dia a gente chama de história pública, de divulgação, de escola, ou seja, esses campos. Eu gosto de usar um termo do Oldemar Cardoso, que é um pensador da pedagogia de São Paulo, que ele fala do fluxo social do pensamento histórico. Esse entrecruzamento das modalidades pelas quais nós construímos o discurso histórico, porque a academia começou a se voltar muito para ela mesma dentro de um processo que começa no 18 e 19, que é a constituição da história como disciplina. Mas só que a história é muito mais do que uma disciplina. Claro que isso é importante, né? Uma ciência, mas a história tem uma trajetória e tem modalidades de produção do conhecimento muito distintas. E isso é muito interessante, inclusive, para o ensino. Hoje em dia há um debate muito forte entre história pública e ensino de história. Então, o Didástico vai de encontro a isso. Eu encontrei muita gente interessada em pensar uma história antiga para o século XXI. E o que significa dizer isso? Fazendo propaganda de mim mesmo, é um pouco a discussão que eu levei para o Everyday Orientalism, que é um site coordenado principalmente pela Catherine Boulwin, quebecoise, que trabalha na Universidade de Toronto. Eu publiquei um pouco falando sobre essa dimensão, na necessidade de discutir o ensino de história para o século XXI e de uma história antiga que eu chamo de decolonial, uma história antiga que tenta, portanto, deixar de lado os grilhões, o peso de um passado e de uma construção de uma narrativa europeia, ou seja, todo aquele peso que a Europa acaba colocando sobre a história antiga e que a gente chega ao presente pensando, nossa, como nós somos ocidentais e como nós não sabemos nem exatamente o que é ser ocidental. E aí a pergunta é, o que é ser ocidental hoje em dia, E todo esse processo de crítica, digamos assim, à história antiga é uma crítica não à história antiga, mas é uma crítica à forma como a história antiga foi sendo apropriada a partir dos séculos XVIII e XIX. Então, o Didástico vem dialogar com esse grande mundo do ensino da história, das apropriações da história e dos usos do passado. Vou pegar então esse gancho só para a gente fechar esse tema, esse braço da tua trajetória, que é o ensino de história. Talvez seja uma pergunta muito ampla para um tempo tão curto, mas o que você acha que a gente, no ensino de história antiga no Brasil, já avançou e o que ainda falta avançar? Essa pergunta é realmente difícil, porque, na verdade, envolve muitas questões. Então, para eu tentar responder isso mais rapidamente, eu vou me referir apenas ao ensino da história antiga, tá? Porque o ensino da história, aí a gente vai falar de didática, de educação, e o caminho é muito longo, Daqui até Atenas é chão. Então, veja, o ensino da história antiga, qual o grande problema que eu identifiquei no ensino da história antiga? Não havia uma sistematicidade, digamos assim, de diálogos entre o campo da história e, principalmente, o campo da educação. Havia uma profunda dicotomia entre a questão do ensino da história e a formação do historiador como um bacharel pesquisador. E isso criava hierarquias muito complicadas e que são difíceis da gente discutir hoje em dia, mas que eu via os meus alunos mesmo, eu dou aula em universidade desde 2006, então já tem um chãozinho nesse negócio. E os meus alunos ficavam preocupados em serem licenciados e não bacharéis. Olha isso, cara. Entende? E qual era a preocupação dele? Uma das preocupações que eles me perguntavam era, Guilherme, eu com diploma de licenciado eu posso fazer mestrado? A gente não pode naturalizar, assim, porque a gente vai ficando mais velho, a gente acha que o aluno está perguntando uma bobagem. Não, não é bobagem não, porque no fundo ele tá refletindo as representações hierárquicas que nós estabelecemos entre um bacharel e um licenciado em História. Isso tem a ver com a própria história do Brasil e a constituição da área de educação. E isso havia muito na área de História. Ou seja, na UF, quando eu comecei lá, fiz meu vestibular no final da década de 90, quando eu entrei na UF, qual era o papo? Educação você vê lá com o pessoal da faculdade de educação. Ensino não é. Ali a UF estava formando o quê? Pesquisador, Só que o pesquisador vai trabalhar onde? No ensino. Então aí já começa uma profunda dicotomia absolutamente paradoxal. Ou seja, a UF me preparou de maneira excepcional, acho a formação da UF incrível em história, o Ciro teve, inclusive na constituição do currículo que naquela época vigia,
sou muito feliz com a formação que eu tive como pesquisador, mas quando eu cheguei na sala de aula, cara, foi um Deus nos acuda, né? Foi eu resolvendo comigo mesmo os problemas. Por quê? Porque havia essa separação, entende? E a história antiga, ela reproduziu essa falta de diálogo por mais tempo do que as outras áreas. O que eu quero dizer com isso? Que os historiadores ligados à história do Brasil, à história do Brasil voltados para as comunidades indígenas, enfim, a história contemporânea, eles, de maneira mais ágil, começaram a fazer diálogos mais profundos com a educação, enquanto nós, da história antiga, deixamos isso mais de lado. Isso talvez tenha a ver com essa formação que nós nos dedicamos a aprender línguas antigas e a preocupação teórica muito importante, porque o aporte teórico é importante na formulação de hipóteses para criar o nosso projeto de pesquisa. Então, a educação ficava de lado, mas a gente tinha que dar aula na escola, não é? A não ser que a gente fosse o famoso estudante profissional, né? Que faz mestrado, doutorado e não vou botar o pé na escola. Tudo bem, é uma possibilidade, mas o problema é que a maioria vai para a escola. Então, essa relação hierárquica que a história estabeleceu com a educação é uma relação muito negativa e eu acho que boa parte dos historiadores da antiguidade, sobretudo da geração anterior à minha, como o próprio Ciro, achava que esse negócio não era muito importante no fundo, sabe? Você aprende a dar aula na escola. Dar aula na escola é meio como dar pílula, sabe? É uma coisa meio assim, né? Você, na faculdade, você come um muffin inteiro e na escola você come um pedacinho do muffin, assim. Então era um problema só de quantidade e não qualitativamente diferente. Então eu acho que a minha geração, e tem muitas outras pessoas que estão no métier, não sou só eu, evidentemente, que bom, né? Imagina. Mas tem outros professores espalhados pelo Brasil e muito bons que estão discutindo hoje o ensino da história antiga. E eu acho que a gente, desde pelo menos os debates da BNCC, a gente avançou muito, sabe, Flávia? Então acho que isso é uma resposta mínima que eu posso dar para você. Não, excelente. Eu acho que essa questão da separação entre ensino superior e ensino básico, na letras é um pouco assim. Hoje, acho que não, talvez não, mas a nossa geração, né, vem ainda assim, você vai para a faculdade de educação, é lá que você vai aprender, ou não, e aí vi uma crítica, enfim. Hoje se avançou um pouco em relação a isso na letras também, mas assim, a gente ainda sofreu um pouco com essa separação, porque aí você cai na sala de aula e aí você não é treinado, é muito assim a nossa profissão, você não é treinado, aí você vai assim no teste e erro e teste e Exato. se tornando professor on the go. Foi o que aconteceu comigo, assim. Muito importante o trabalho que você faz junto ao Didasco, acho que vai render ainda muitos frutos, Guilherme. Foi excelente saber um pouco mais sobre você. Então a gente encerra esse primeiro bloco para então falarmos sobre Alcibiades. Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaionb. E lembre-se, Arcai é com CH. Bem-vindas e bem-vindos de volta ao nosso podcast Arcai. A personagem de hoje é Alcibiades e estamos com o Guilherme Moerbeke para falarmos dela. Vamos lá então, Guilherme, vamos saber quem é, afinal, Alcibiades e por que ele se tornou tão importante? Duas perguntas de ouro, né? Quem foi, afinal, Alcibiades, né? Olha, Alcibiades digamos, rastilho de pólvora. Hoje todo mundo vai sair meio chamuscado dessa conversa, porque é uma das figuras mais intrigantes e, ao mesmo tempo, mais interessantes dessa elite ateniense da segunda metade do século V antes de Cristo. Bom, todas as datas aqui são antes, né, de Cristo, então, se qualquer coisa eu falo que é depois. Então, assim, Alcibiades, ele, assim como outras figuras da elite ateniense, ele tinha uma ascendência real, uma ascendência heróica, não é isso? Ele era um alquimeônida e um eurissácida, por assim dizer, né? E ele era, portanto, do lado dos alquimeônidas, descendente de Nestor, né, que aparece na Ilíada, né, rei de Pilos, e de Ájax, né, que dispensa apresentações, um dos grandes heróis atenienses, os grandes heróis gregos, aqueus, da Ilíada, e sem dúvida alguma, talvez o segundo maior herói, né, atrás apenas do incomparável Aquiles.
como é que a história de Alcibíades começa a ganhar uma forma, que é a forma mais conhecida pelas pessoas e que traz para ele, digamos, essa configuração do homem excepcional, né? Eu acho que eu vou insistir bastante nessa ideia da construção da ideia do homem excepcional, que era um topos discursivo, uma ideia literária muito importante dentro de toda, não só a literatura, digamos assim, da época em que Alcibíades viveu e logo depois, mas também que vai ser retomada muitas e muitas vezes, muitos séculos depois. Então, Alcibíades, o que acontece? O pai dele foi um herói das guerras médicas, né? Participou, o pai de Alcibíades se chamava Clínias, e participou em 480 da guerra contra os persas, né? Só que o pai dele vai falecer alguns anos depois e vai deixar Alcibíades com apenas 6 anos de idade. Ou seja, Alcibíades era filho de Clínias e Dinômaca, era o nome da mãe dele, e Dinômaca, essa sim, era da família dos Alquimêonida, a mesma família a qual pertenceu o mais notório de todos atenienses dessa época, Péricles, né? E aí, Alcibíades, ele vai ser, digamos assim, tutelado, ele vai ser uma espécie de figura, eu vou usar uma palavra contemporânea, ele vai ser uma espécie de agregado junto à casa de Péricles, né? E vai ser cuidado por um pedagogo, que era um velho escravo que havia na casa de Péricles, que vai, digamos, educar Alcibíades nas questões elementares da língua, da cultura, da matemática, eventualmente até mesmo da música, né? E esse velho escravo, né? E é bom a gente lembrar, né? A figura pedagogo do grego é aquele que cuida, aquele que acompanha as crianças, né? Pais agogós, né? Aquele que cuida, aquele que acompanha as crianças. Daí vem a nossa palavra pedagogo, né? Mas enfim, voltando à questão do excepcional e da construção daquele que é excepcional, portanto, é aquele que sai do mundo ordinário, sai do mundo comum, é aquele também que se coloca acima da maioria. E se colocar acima da maioria, como vocês verão aqui nessa conversa de hoje, é um problema na Atenas democrática. Atenas do século V e IV, Atenas fundamentalmente democrática, que defendia ardorosamente esse sistema e, portanto, ser um daqueles que se coloca por suas virtudes, seja lá quais forem, inatas ou não, ou desenvolvidas, acima dos outros, isso é um problema. E de onde vem a ideia do excepcional? A ideia do excepcional fundamentalmente vem, dentro desse mundo grego, né, para simplificar, vem daquilo que é conhecido como os grandes atos heróicos, né? Então, os heróis, aqueles que tentam deixar a sua marca para a história dos próprios gregos, ele é aquele que é audacioso, corajoso, que enfrenta as dificuldades, que decide sozinho, e isso tudo vai contra, digamos assim, boa parte da ideologia democrática que se constrói na Atenas do século V. Até mesmo Alcibíades tem os seus atos heróicos. Como é que a Atenas não heróica, ou seja, Atenas pós-homérica, pós-arcaica, como é que ela acaba, digamos, domesticando a ideia desses heróis, ou dessa heroicização? Pelos jogos. Nos jogos, havia muitos tipos de jogos, os olímpicos, evidentemente, são os mais conhecidos, que eram feitos em honra a Zeus na cidade de Olímpia. Eles também concediam a graça dos heroísmos, né? E Alcibíades foi aquele que, por exemplo, na corrida de bigas, né, corrida de cavalos, de carruagens, Plutarco, né, que é um historiador do século II depois de Cristo, se eu não me engano, um historiador grego, tem um livro, né, que é a vida de Alcibíades, e ele vai falar que Alcibíades venceu 3 vezes, né? Ele venceu uma vez em primeiro lugar, em segundo e em quarto lugar, e jamais nenhum grego ou nenhum ateniense fizera algo parecido. Então, é dentro desse quadro, digamos assim, dessa excepcionalidade, que se começa a construir a ideia de Alcibíades. Primeiro pelos atos heróicos, como nas vitórias, nas carruagens, e depois com coisas que ele foi aprendendo, como, e eu vou sublinhar esse aspecto aqui, o chamado poder da retórica. Né? É bastante conhecido, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas boa parte da juventude rica ateniense, ou seja, a elite ateniense, quando ela terminava lá a parte da efebia, que era o período de, entre aspas, de exercícios militares, onde se aprendia a fazer a guerra, que durava 2 anos e tal, eles se dedicavam a uma espécie de
novamente aspas, ensino superior, no qual eles aprendiam com grandes filósofos da época, como Protágoras, que muitas vezes são chamados de sofistas, né? Os mestres da verdade, lá do Detienne, etc. Esses caras, eles ensinavam a essa elite a se comportar, bem se expressar, a bem articular as ideias no campo político ateniense, que era fundamentalmente masculino, ou seja, a participação efetiva nisso que eu chamo de campo político, né, nos meus trabalhos, era fundamentalmente masculina. E aí ele vai se construindo, né? Mas tem coisas engraçadas no meio do caminho, porque Alcibiades ele é cheio de histórias, e cheio de caos engraçado. Por exemplo, aparece muito no Aristófanes, que era um comediógrafo, né? E Alcibiades era uma das personagens, assim, que de vez em quando apareciam lá nas peças de Aristófanes, a ideia de que, embora ele fosse muito bom na retórica, isso vai aparecer em outros autores, como Cornélio Nepo, que é um historiador romano do século I a.C., vai aparecer também no próprio Plutarco, e que ele fosse muito bem articulado, ele tinha uma espécie de dislexia. E a gente não sabe muito bem se é dislexia, e aí os autores ficam discutindo, né? Ele era disléxico, e a dislexia no sentido mais rudimentar, né, que a gente pode explicar aqui, é, por exemplo, a trocar um fonema por outro, como, por exemplo, trocar o R pelo L, e falar que nem aquele personagem da Turma da Mônica, né, o Cebolinha, que trocava o R pelo L. Mas, evidentemente, dislexia não é apenas isso. Ou se ele era, por exemplo, como, e eu não sei se vocês vão se lembrar, do Leonel Brizola, né? O Leonel Brizola era uma pessoa muito bem articulada, que falava muito bem, mas era muito afetado, né? Ou seja, a fala dele era os interesses brasileiros e não sei o quê. Então, isso tem um pouco a ver com o ambiente político, de uma retórica. E aí não se sabe muito bem se ele era disléxico, enfim, ou se ele era só afetado. O fato é que ele fazia maior sucesso com o povão em Atenas. Ou seja, Alcibiades era um cara festejado e o povão, adorava ouvir o Alcibiades fazendo as graças dele. Então, Alcibiades, e qual o problema do excepcional? Aí eu vou mostrar o outro lado do negócio. Então, qual o problema do excepcional? O excepcional, ele tanto tem um lado que é admirável, que encanta as pessoas, quanto ele tem um lado que é desprezível, que enoja as pessoas. Então, eu vou jogar outra ideia para vocês aqui, que é a ideia da ambivalência. E como que essa ambivalência está, de alguma maneira, entranhada no próprio comportamento da elite, não apenas de Alcibiades. Alcibiades é um expoente, sabe? Vou fazer uma piada de velho aqui. Alcibiades é uma espécie de senhorzinho Malta de rock santeiro. Sabe como é que é? Ele era explosivo, ele queria resolver no tapa. Se desse mole, ele matava. Mas ele era um cara que prendia e arrebentava, meio Figueiredo, sabe como é que é? Então, Alcibiades tinha essa coisa, esse ímpeto que, por exemplo, Péricles não tinha. E toda a discussão da ideologia democrática gira em torno de duas ideias. Dos metrioi, ou seja, de uma espécie de, simplificando, classe média e que se comporta como uma classe média, que se defende, mas também não ataca ninguém, e do sofron. Sofron é a prudência, daí vem sofrocine, né? Então a ideia de prudência e a ideia de medianidade é uma ideia que conduz o discurso democrático. E Alcibiades era, evidentemente, totalmente adverso e contrário a esse tipo de medida. Então ele se torna também o desprezível, entende? Aí a coisa começa a ficar mais interessante ainda. E tem uma história muito curiosa para vocês terem ideia do que eu estou falando, e Plutarco contra essa história, né? Que Alcibiades era um adolescente, né? E ele estava andando por uma rua lá de Atenas, e sei lá onde, e ele cruza com um professor de uma escola, com um gramatodidáscalo, né? Traduzido em português, às vezes como mestre-escola, ou seja, um professor de uma escola ou dono de uma escolinha que ensinava língua, né? E ele cruza com esse homem e pergunta para ele: vem cá, meu chapa, eu tô fazendo a versão carioca do Alcibiades, tá? Então, meu irmão, é o seguinte, você tem aí um livro de Homero? O livro é ótimo, né? Você tem aí os papiros, você tem aí os escritos de Homero. Livro é a nossa ideia, né, do que Homero é hoje, né? Mas, enfim, você tem aí alguns escritos de Homero, e esse professor disse que não. Imediatamente, Alcibiades sentou-lhe a bolacha na cara do homem, o homem ficou caído lá no chão, e end of story, é assim. Ou seja, esse tipo de comportamento grosseiro, né, e que eu estou chamando de comportamento senhorzinho Malta, é uma maneira muito da construção desse excepcional, e que no Alcibiades é mais marcada. Ele não é só excepcional, né, porque existe todo um discurso ideológico que constrói a figura do Péricles. O Tucídides faz isso, né?
Tucídides, o grande historiador, general ateniense, né, que escreveu a história da Guerra do Peloponeso, construiu um Péricles e está todo mundo acreditando mais ou menos nele, né, que o Péricles é aquela figura da moderação, é aquela figura do diálogo muito persuasivo, e Alcibiades, né, uma espécie de antípoda. É a figura, embora do ponto de vista retórico fosse até capaz de vencer o próprio Péricles, como Xenofonte fala nas Memoráveis, que ele conta que uma vez Péricles e Alcibiades desafiou Péricles por uma espécie de desafio retórico e ganhou do Péricles, ou seja, mostrando que ele era melhor até do que o seu, entre aspas, tio, digamos assim, né? E aí, essa é mais ou menos a formação do Alcibiades, que é marcada por esses interesses. E como é que a coisa continua? Só para eu encerrar, digamos, tentar dar um sentido para essa parte dessa formação desse homem e responder quem é, afinal, esse cara. Esse cara é um homem da elite ateniense, criado como uma figura da elite ateniense, que perdeu o pai muito jovem, mas que tinha todos os elementos de uma arrogância, considerada pela época, de uma arrogância que ofende também aos deuses. Por exemplo, ele casou com uma mulher chamada Hipáreta. Hipáreta era a mulher de Alcibiades. Ele maltratava muito a mulher dele, a ponto da mulher dele sair de casa e morar com o irmão e depois tentar se separar dele. Existem até relatos de que ele havia uma vez pego essa mulher dele na casa de um dos parentes e arrastado a mulher pelos cabelos, né? Ou seja, um comportamento masculino da elite da época que é reiterado, por exemplo, como figuras como Xenofonte. No Econômico de Xenofonte há muito da figura do homem que manda a mulher fazer as coisas dentro de casa. A gente tem que tomar cuidado em acreditar em tudo que esses caras dizem, tá? Ou seja, o fato do Xenofonte dizer não significa que seja um retrato fiel daquilo que acontecia na época. Mas então, o Alcibiades era essa figura audaciosa, que, por exemplo, cobrou uma fortuna para receber essa mulher, essa Hipáreta como esposa. O dote de Alcibiades foi considerado uma ofensa na época, segundo Plutarco, de 10 talentos. Talento é a medida de moeda na época, que equivale a 6.000 dracmas. Bom, vamos lá, pula essa parte, pensa, é muito dinheiro. E, não contente com isso, Alcibiades ainda pede para o pai dela mais 10 talentos porque teve um filho com ela. E falou assim, olha, é isso que foi combinado. Se eu tivesse um filho, eu ia ganhar mais 10 talentos, e é assim que a coisa funciona. Então, essa é a figura de Alcibiades, o excepcional e o desprezível. Essa ambivalência é que vai construir toda a narrativa sobre ele, não só na época dele, mas depois também. Que incrível, Guilherme, e muito interessante, pensando também que você foi citando, né, algumas fontes, né, alguns autores que falaram sobre Alcibiades, né, e como essa figura é construída através desses autores, né? Então, pensando nisso também, como é que você recomendaria, né, para alguém que tivesse interessado em estudar a figura de Alcibiades, né, que fontes você recomendaria, né, e que cuidados essa pessoa haveria de ter no sentido de perceber essa diversidade, né, de retratos a partir dessa diversidade de autores que falam a respeito dessa personagem? Então, essa pergunta é fundamental, sabe, Bia? Porque o problema que se coloca para o historiador é que Alcibiades foi retratado por muitas pessoas diferentes que pertenciam a grupos sociais distintos em épocas muito distintas. Então, assim, para começar o negócio, eu recomendaria que a pessoa lesse um livro introdutório sobre a vida de Alcibiades. Eu mesmo publiquei um humilde capítulo num livro chamado Vidas Antigas, que foi coordenado pelo Marcelo Rede, professor da USP. Eu publiquei um capítulo sobre Alcibiades que talvez possa servir de guia para quem nunca leu nada sobre Alcibiades, tá? Porque é bem introdutório, é pensado, inclusive, para o grande público. Então, pegar algum desses... P.H. Rhodes, por exemplo, escreveu uma biografia de Alcibiades. A Jacqueline de Romilly escreveu uma biografia sobre Alcibiades. Então, assim, é legal ler isso. E eu recomendaria, como fonte, começar por Plutarco. Por que Plutarco? Plutarco faz um trabalho de historiador. Você vê ele consultando as fontes, você vê ele dialogando com Xenofonte, com Tucídides, com um monte de gente fazendo a leitura. E tem uma tradução excelente da clássica de Coimbra, né? Eu uso essa tradução. Assim, tem lá as notas, são muito importantes. Então você pode ir lendo e acompanhando com quem exatamente Plutarco está dialogando na construção do seu Alcibiades. E aí eu
essa palavra é muito importante, essa frase é muito importante. Cada autor construiu um Alcibiades para si. E eu acho que interessante, isso é uma ideia que eu vim tendo, sabe? Que eu estou escrevendo um artigo aqui, que eu vim tendo que Alcibiades, ele é mais interessante, não como personagem histórico, porque as pessoas ficam em busca da personagem. Não é isso? Não. Alcibiades é interessante para você descrever o espírito de uma época, os entendimentos ideológicos de uma época, as concepções que estão enraizadas naquela época. E por quê? Porque Alcibiades é um pouco como o Menóquio, do Queijo e os Vermes, do Ginsburg. É a possibilidade de você, a partir de uma personagem, ou dos relatos de uma personagem, falar sobre uma época. Eu acho que para isso Alcibiades serve mais do que simplesmente ficar pensando quem foi Alcibiades. Alcibiades foi o retrato das expectativas e das angústias dos atenienses de uma época. E depois vai ser retransformado. O Alcibiades de Plutarco já tem um empenho moral do Plutarco em criticar, digamos assim, essas coisas mais mesquinhas do Alcibiades. Então, o leitor tem que ter um certo cuidado, porque o que para Plutarco era não convencional, estranho, era um assinte, para Tucídides não era tão não. Já passava mais fácil. Por quê? Eu vou usar um termo que é importante nessas discussões sobre o século V, que é a ideia de latência do heróico. Existe uma latência do heróico importante ainda no século V. E Alcibiades nada mais é do que uma expressão dessa latência do heróico. Essas ambivalências todas têm a ver com isso. Então, eu estou falando de espírito de uma época, daqui a pouco o pessoal vai achar que eu sou alemão, né? Estou falando de Zeitgeist aqui. Não é isso não, tá? Eu estou falando mais de uma questão de como que ele expressa as ideologias de uma época e as pessoas escrevem sobre ele. Ler o Alcibiades de Platão, que é ler o Simpósio, que é ler os diálogos de Alcibiades, né? Alcibiades 1 e 2, acho que o 2 é mais... É complicado por causa do próprio manuscrito, mas o 1, sim, eu acho que é interessante para construir essa ideia da physis, da natureza especial que de Alcibiades mostra. Aí você vai vendo que o problema da genialidade e da excepcionalidade é uma coisa inata que aparece em Platão, por exemplo. E em outros lugares você vai vendo que Alcibiades foi aprendendo a ser excepcional. Bom, eu acho que é mais ou menos por aí. Mas isso são umas dicas de pesquisa, umas coisas que eu estou pensando também. Tá under construction, sabe? Tá que nem aquela plaquinha amarela que você vê, tá em construção. Eu acho que é um pouco isso. Embora Alcibiades nem seja propriamente um objeto que eu me dedique profundamente, mas eu acho que ele é bom para expressar isso que eu estou chamando de um espírito e angústias de uma época. Excelente, Guilherme. Eu acho que a gente vai esperar aí frutos dessas reflexões. Vamos esperar, aguardar ansiosamente para ler o que você tem pensado sobre essa personagem, que é fascinante para que a gente possa entender. E também tem uma questão nossa, né? A gente quer ver muito individual, é um olhar moderno sobre as personagens, né? Mas é bom ver, trazer justamente essa questão, a construção dessa personagem diante, ou nos textos em que ela aparece, e como que a gente lida com essa personagem, digamos, estilhaçada em outros textos e o que a gente faz com isso. Excelente reflexão. Muito obrigada por estar conosco nesse episódio, que vai ser realmente muito legal do pessoal acompanhar. Obrigada mais uma vez e até a próxima, então, Guilherme. Obrigado a vocês todos e todas aí que estão ouvindo. E eu convido vocês a não se deixarem perder e lerem um pouco sobre Alcibiades e as peripécias de Alcibiades durante a Guerra do Peloponeso, porque aí sim, as traições, as perfídias, a esperteza, e tem coisas muito engraçadas que Plutarco vai falar, por exemplo, parece que é um paparazzi, né, Plutarco às vezes, né, e tá lá entrevistando Alcibiades, e aí, você vai fugir então para Esparta depois de ter traído todo mundo em Atenas, é isso? Aí o Alcibiades vai dizer, olha, eu não confio nem na minha mãe, quanto mais na minha cidade. Então, tem uma coisa engraçada assim também, e eu acho que eu queria terminar com a ideia expressa numa peça de Aristófanes chamado As Rãs, para vocês poderem ler um pouco desse homem depois, da maneira como vocês quiserem, e que é um diálogo. E no 405, o Aristófanes escreve uma peça chamada Rãs, geralmente traduzida As Rãs, né? E nessas Rãs, a história fundamentalmente é que tá meio baixo, meio low down lá no negócio cultural de Atenas, né? Pô, estão perdendo a guerra do Peloponeso, as grandes Dionísias já não são tão grandes assim, Ésquilo já morreu, Sófocles já morreu, Eurípides já morreu, ou seja, baixo astral total, né, no seio cultural ateniense. E aí Aristófanes escreve uma peça em que
Dioniso, o deus Dioniso, vai ao Hades com a missão de trazer de volta um dos grandes poetas tragediógrafos atenienses. E ele faz uma pergunta sobre Alcibíades. Ele faz a pergunta sobre qual a opinião de vocês, de Ésquilo, né, e de Eurípides, que estão no Hades, qual a opinião de vocês sobre Alcibíades? Eurípides vai responder o seguinte. Eurípides era direto, né, mais político, ele não queria saber de conversa. Acho que Aristófanes traduziu muito bem, né? Ele chegou e falou, eu detesto o cidadão que prova ser lento para ajudar sua pátria e rápido para prejudicá-la. Ou seja, Eurípides já falou, detesto esse cara, sai com ele perto de mim. Só que Ésquilo deu uma resposta, talvez isso tenha lhe valido voltar, né? Porque o Ésquilo é que ganha a peleja e volta para a vida, não é isso? Ressuscita, volta à vida. E Ésquilo vai responder assim, não é bom criar um filhote de leão em sua cidade. É melhor que não se crie leões em uma cidade. E se você deixar um crescer até a maturidade, então sirva aos caminhos dele. Olha, se você criou o leão sabendo que o leão estava lá, agora vai ter que conviver com os problemas que ele cria. Isso é muito importante para que nós, hoje em dia, pensemos em quem a gente escolhe para serem os nossos líderes políticos. Né? Se a gente escolhe um leão, se a gente escolhe uma pessoa que não está disposta a aceitar os ditames democráticos, a vontade da maioria, você vai ter que se acostumar com os problemas que ele vai criar. E eu acho que o brasileiro tem que pensar um pouco nisso nas próximas eleições. É assim que eu gostaria de terminar esse podcast. Muito obrigado a vocês todos e cuidado com o Alcibíades, porque ele pode estar em qualquer lugar. Você ouviu o podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção, Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução, Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!